Olá pessoal, sou o professor Borges, você já me conhece e hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso primeiro conteúdo efetivo, né? É, o primeiro conteúdo que nós iremos cobrar em avaliação nesse primeiro bimestre aqui na disciplina de História do primeiro ano, né? Eu vou deixar para vocês disponibilizado o link de um livro de forma digital. Então, vocês terão acesso a esse livro, você pode baixar aí no seu celular e você pode consultá-lo sempre que necessário, certo? Esse livro aí vai poder ajudar vocês aí nesse nosso ano letivo, tá certo? Vou deixar nas descrições também qual é a página que você deve seguir, e aí ele vai apresentar um texto, enfim. É um livro didático que nós, os professores de história daqui da escola, escolhemos aí de forma digital, tentando facilitar um pouco mais a vida, a nossa vida, a vida dos alunos, né? Enfim, o nosso primeiro assunto é pré-história e revolução agrícola. Nós sabemos que lá no século XIX, né? É complicado gravar em casa assim, né? Então, lá no século XIX, a história ela passou por um processo de uma tentativa de uma afirmação científica, né? Desse termo história. E aí então a gente estudando a gente percebe que a história ela tentou dividir, né? Os historiadores tentaram dividir em períodos históricos os acontecimentos da humanidade. Nós já falamos um pouco sobre períodos, né? Já falamos um pouco sobre tempo, fontes, enfim. E aí então houve essa necessidade de fragmentar os períodos históricos. E o período antes da escrita, ou seja, cerca de 4, 5 mil anos antes de Cristo, ficou caracterizado, ficou denominado como pré-história. Então, todo o período antes da escrita, todos os povos ágrafos, então todas essas terminologias que a gente foi encontrando aí nos nossos livros didáticos, refere-se ao período da pré-história, tá certo? Ou pré-histórico. Inicialmente, a pré-história era dividida em 3 partes e hoje a gente consegue dividir ela em 2 partes, em período neolítico e período paleolítico. O paleolítico sendo o primeiro período, então desde o surgimento do homem, e aí a gente passa por aquelas discussões sobre as teorias, né? Teoria da evolução, teoria da criação, e a gente tem diferentes povos com diferentes ideias de teorias da criação. A que é mais conhecida por nós brasileiros é a teoria da criação cristã, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias, né? Depois criou o homem, criou todas as coisas, enfim. Essa teoria cristã. Nós temos também a teoria da evolução, que perpassa aí pela ideia de Charles Darwin, né? E tem diferentes outras teorias da criação. Nós temos o chinês, aqui no Brasil nós temos também a teoria da criação dos indígenas, né? Que tem diferentes ideias, diferentes ensinamentos aí sobre o surgimento das coisas, mas nós sabemos dessas 2 teorias. Mas olha só, esse período paleolítico, que é o primeiro período da pré-história, né, independente se você acredita em qualquer uma das teorias, o importante é ter conhecimento. A ideia aqui não é doutrinar ninguém, a ideia aqui é adquirir conhecimento, é a gente saber que existem diferentes formas de se acreditar e diferentes teorias. Então a ideia aqui não é tentar desvirtuar ou tentar massificar essa ideia religiosa ou contestar de forma nenhuma. A nossa ideia é pura e simplesmente ter conhecimento. A gente sabe dessas teorias. E o importante para a gente é isso, tá certo? Tá, beleza. Vamos lá então falar do período paleolítico. Esse período paleolítico, ele é de mais ou menos 2 milhões e meio de anos, né? Ou seja, 2 milhões e 500 mil anos aí, estima-se que tenha iniciado aí, né? Nesse período paleolítico, nós temos um período muito grande, então existe um processo de evolução também grande. Vamos lembrar, pessoal, que o processo de evolução ele não é uniforme, tá certo? E quando a gente vai estudar a história não é gaveta. A história não é gaveta. Então você não pode pegar lá, vamos caracterizar o período paleolítico. O período paleolítico, o homem ele não dominava o fogo no início do período paleolítico. Então
todo o início, todo o Paleolítico o homem não dominava o fogo? Não, esse processo vinha acontecendo. E esse processo, como eu já disse, não era uniforme. Então, se tinha um povo aqui no período Paleolítico que já dominava o fogo, tinha povos em outros lugares, ou tinha grupos pequenos, né? Porque eram grupos pequenos de pessoas em outras regiões que não. A gente vai ver na Revolução Agrícola que isso é muito evidente, fica mais fácil explicar, tá certo? Então, nesse período aí, por volta de 2,5 milhões de anos, até mais ou menos 10 mil anos, né? 10 mil anos antes de Cristo. E aí a gente tem esse processo, que é um processo muito grande, é um período muito grande, acontece muita coisa. Já no final desse período, a gente tem o domínio do fogo, né? A gente tem que lembrar que nesse período as pessoas eram nômades, elas viviam migrando de regiões para regiões, viviam principalmente, né, da caça e da coleta de alimentos e da caça de animais, tá certo? Começaram nesse período aí a ter conhecimento da alimentação, quais alimentos podiam, quais não podiam comer, e no final desse período dominaram o fogo. Quando domina o fogo, é um grande salto para a humanidade, tá certo? O domínio do fogo é um grande salto para a humanidade. Olha só que eu disse domínio e não descoberta. Não é, o fogo não é algo que a gente acredita que eles tenham produzido. Eles dominaram o fogo, eles descobriram o fogo já existia, né? Por fenômenos naturais, e aí eles conseguiram mecanismos para dominar esse fogo, para manter esse fogo, para poder transportar esse fogo, para poder produzir esse fogo, tá certo? Quem gosta de largados e pelados aí sabe que a gente tem diferentes formas de produzir fogo, com madeira, com metal, enfim, com pedra, enfim. Passando desse período, nós entramos no período Neolítico, que é as duas fases que dividem a pré-história. Dentro do período Neolítico, a gente tem a idade dos metais, é quando o homem começa a dominar os metais, tá certo? Olha só, o período Neolítico aí ele vai até cerca de 6 mil antes de Cristo, tá certo? É interessante a gente perceber que essa nova divisão da história, do período Neolítico, a gente já passa aí para o aparecimento da escrita, o surgimento de grandes civilizações, tá certo? O precursor do surgimento dessas grandes civilizações, e aí sim a gente deixa de ter a pré-história e a gente passa para a história propriamente dita. Então, no período Neolítico aí, nós temos o aperfeiçoamento desses materiais, dessas peças, que lá no período Paleolítico é também chamado de Idade da Pedra Lascada, né? Eles lascavam as pedras, quebravam os ossos, madeira, e produziam suas ferramentas, suas peças, seus utensílios. Aqui a gente percebe um aperfeiçoamento disso, chamado de pedra polida também. O Neolítico é onde as pessoas conseguiam produzir de uma forma mais assimétrica, de uma forma mais elaborada essas peças de pedra, de ossos, de madeira. E posteriormente, já no final desse período neolítico, nós temos o domínio dos metais, tá certo? E aí a produção de material, de ferramenta, de utensílios de metal. Quando o homem domina o metal, nós temos um processo chamado Revolução Agrícola. O que seria a Revolução Agrícola? Olha só, Revolução Agrícola é nada mais, nada menos que deixar de ser nômade, passar a ser sedentário e começar a produzir sua alimentação, né? Então a gente percebe aqui já no final desse período neolítico o domínio dos animais, domesticação dos animais, né? E a produção de ferramentas. E essas ferramentas não é só ferramenta para o trabalho, mas também já para a defesa, para a caça e para tudo isso. Então utiliza-se o metal e a gente percebe também que eles vão dominando diferentes metais, esses metais vão ficando cada vez mais rígidos, né? Utilizando metais cada vez mais resistentes, né? E a gente percebe que essa revolução agrícola, ela acontece em diferentes lugares. Por exemplo, há indícios de que na Cisjordânia, em Jericó, onde hoje é Israel, o que a gente tem de indício de período mais antigo dessa revolução agrícola, né? Da produção de alimentos com plantar, cultivo, colheita, né? E aí a gente vai percebendo que as coisas vão melhorando muito, né? Hoje a gente sabe que a agricultura, ela é quase que um império, né? Ela é um império, né? Nós temos grandes impérios agrícolas, né? Nós temos grandes produtores, geradores de emprego, né? Geradores de renda, e esses caras hoje dominam
na região do Mato Grosso, nossos vizinhos mesmo, a gente sabe que a soja ela é o grande cartaz desse estado, né? Então, nesse período da Revolução Agrícola, no final do período neolítico, os homens deixando da pré-história, iniciando o período da história, né? Ainda no precursor do surgimento do domínio de algumas escritas, e a gente vai saber que essa escrita é uma escrita cuneiforme, que tem lá na região da Suméria, né? Também nessa região aí próxima a Israel, naquela região da Mesopotâmia. Então a gente sabe que essa agricultura ela começou a ser desenvolvida em diferentes regiões. A gente sabe que na China, por volta de 7.000 anos, na Índia, por volta de 8.000 anos, na Europa, por volta de 6.500 anos, e por fim na África e na América, a África por volta de 5.000 anos, e na América por volta de 4.500 anos atrás, essa produção agrícola que realmente consegue alimentar essas tribos, o início dessas formações que posteriormente são transformadas em cidades, né? Cresce e se transformam em cidades, né? Então a gente percebe que a revolução agrícola ela é importante para esse processo de sedentarização, para esse processo de formação das comunidades, para esse processo de formação da cidade, tá certo? Depois, por volta de 4.000, outros falam 5.000, outros falam 6.000, enfim, por volta de 4, 5.000 antes de Cristo, surge a escrita cuneiforme, lá naquela região da Mesopotâmia, e aí então o período pré-histórico deixa de existir e a gente entra no período da história, a chamada história antiga, que é tema para o nosso próximo vídeo, para o nosso próximo conteúdo, tá certo? Então, recapitulando aí, nós temos a pré-história, caracterizada por pré-história porque é o período antes da escrita, os povos ágrafos, quem não dominava a escrita, não escrevia, não significava que esses caras não produziam história, tá certo? Não significava que esses caras não tinham a arte, não tinha religião, não tinha cultura. Não, não é isso. Esses caras tinham as pinturas rupestres, esses caras tinham diferentes formas de se comunicar, mas ainda não tinha a escrita propriamente dita. Então é caracterizado como povos pré-históricos, dividido em dois principais períodos: paleolítico, idade da pedra lascada, neolítico, idade da pedra polida. Nesse período que é um período muito grande, que é do surgimento do homem, né, todas aquelas fases de Homo erectus, Homo sapiens, enfim, do domínio do fogo, do domínio de materiais naturais e até mesmo o domínio de ferramentas feitas de metais. Então, nós temos todos esses acontecimentos no período chamado pré-história, tá certo? Eu sou o professor Borges, espero ter ajudado aqui com essa pequena reflexão e o material, como eu já disse, vai ser disponibilizado na plataforma, na sua sala de aula. E qualquer dúvida, o professor Borges está aqui, também vou deixar o número do meu WhatsApp ali. Os grupos de sala de aula que quiser me adicionar aí, fiquem à vontade. E eu estou à disposição para qualquer dúvida, tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.